Olá, tudo bem? Bom dia, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar o estudo no livro de Mateus, tá? Quem era Mateus? Mateus era um dos apóstolos de Cristo, tá? Ele era também conhecido como Levi e ele era um publicano a serviço de Roma, tá? Como que eu vou começar esses estudos? Eu vou dizer sobre o escritor em si, tá bom? E, enfim, falar características daquele livro, ok? E automaticamente as características do autor, né? Porque a gente precisa saber quem escreve o livro, né? Pelo menos quando eu comecei os estudos, eu tive essa preocupação de saber com quem eu estava lidando, vamos colocar assim, né? Quem é a pessoa que escreveu, tá? Então, no livro de Mateus, quem escreveu o livro de Mateus foi Mateus, foi o próprio Mateus, tá? E esse livro ele contém 28 capítulos, tá? Ele fala sobre a história de Jesus. Ele é um texto que revela muito sobre o Antigo Testamento, tá? Apesar de falar também de Jesus, tá? Ele é um evangelista. Ele narra a história de Jesus desde o seu nascimento, por isso do Novo Testamento, por isso que ele vem falando um pouco do Antigo Testamento, tá? Porque tem todo um processo, né? Para poder vir a ser gerado. Tem toda uma árvore genealógica, vamos colocar assim, para ser gerado Jesus, né? Para o Messias vir a nascer, tá? Então ele narra a história de Jesus desde o seu nascimento até a ressurreição e põe ênfase especial nos ensinamentos do mestre. O que ele quer dizer isso? Que a partir do Novo Testamento a gente escuta falar muito de Jesus Cristo, tá? Isso repetidas vezes, tanto no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus Cristo, a história de Jesus Cristo, ela é revelada muitas vezes, né? E cada autor, cada escritor, vamos colocar assim, eles têm, conforme as suas características, eles descrevem a história de Cristo num contexto geral parecido, porém com as características de cada um, tá? Então, sim, é importante quando você começar a ler, eu aconselho como é que eu queria aprender de Deus, eu queria aprender mais sobre Cristo. O que eu devo fazer, tá? Na época, quando eu me fiz essa pergunta, eu fui até uma pessoa que Deus revelou meu coração para poder estar, né? Com essa pessoa, vir me instruir. E a pessoa me falou: Roberta, começa a ler a Bíblia, começa a ter o estudo do conhecimento da palavra de Deus a partir do Novo Testamento. Então, todo mundo sabe, quando a gente abre a Bíblia lá, tá escrito Mateus, Marcos, Lucas e João. É os 4 primeiros livros do Novo Testamento que fala e conta na íntegra a história de Jesus, tá? Então, é importante, sim, conforme você for ler, você vai perceber que a história meio que se repete, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Só que, conforme eu tô te falando, conforme a característica de cada um deles, a história se torna um pouco diferente, porém o conteúdo principal é o mesmo, tá? Que é a história de Jesus Cristo. Então, não pare. Porque eu li Mateus, eu não vou ler Lucas. Porque eu li Lucas e Mateus, eu não vou ler João. Não, lê tudo, faz uma sequência, tá? É importante essa sequência ser seguida, tá? Eu aconselho ler um capítulo por dia, tá? Faz uma oração antes, entrega aquele momento a Jesus, chama a presença de Jesus, que Jesus, Espírito Santo e Deus, para estar com você, tá? Porque a palavra nos é revelada pelo Espírito Santo, né? Uma coisa é você pegar, abrir um livro, ler aquele livro, ok, ler aquele livro, li o livro, ok. Mas a parte da revelação, ela é feita a partir do momento que você busca, a partir do momento que você quer que seja revelada a ti. Então, é interessante, sim, fazer uma oração pedindo a presença de Deus naquele momento contigo, para Ele poder vir falar ao teu coração, tá? E aos poucos o Espírito Santo vai sendo apresentado a você, né? Tá bom? Então, no Novo Testamento, no livro de Mateus,
Mateus também era chamado de Levi, né? Como eu falei, ele era um dos 12 apóstolos judeus e também publicano a serviço de Roma, tá? Em Mateus a gente tem umas particularidades que são parábolas. As principais parábolas da Bíblia estão em Mateus, tá? Que é quando Pedro caminha sobre as águas, que é em Mateus 14, do 28 ao 31, que é a parte dos milagres, que é a cura dos cegos, que é o dinheiro do tributo, tá? Que tem a parábola do joio, a parábola do tesouro escondido, a parábola do grande valor, a da rede, quando Pedro lança as redes sobre as águas, que ele foi lá no dia anterior, lançou as redes e não buscou nada, mas depois sobre a ordem de Deus, sobre a ordem de Jesus Cristo, ele foi lá, lançou as redes e ele trouxe os feixes com os peixes. O que a gente aprende disso? A gente aprende que quando a gente obedece a Deus, quando a gente obedece a palavra dele, tá? Nós somos obedientes ao que ele manda, ao que ele revela, a gente traz pra gente uma recompensa, vamos colocar assim, tá? Isso é em tudo. Então, Jesus foi lá e falou assim: Pedro, lança as redes sobre as águas. E Pedro fala, através da ordem, através do que o Senhor está falando, através do que o Senhor está mandando, eu vou fazer, né? Eu lembro que nessa história de Pedro, essa parte do livro de Mateus, Pedro diz que, enfim, pescou a noite toda, provavelmente ele estava cansado, estava exausto, né? Porque ser pescador não é uma profissão fácil, tá? Então ele estava cansado, mas mesmo assim, perante a palavra de Jesus para ele, na obediência que ele tinha, ele nunca tinha visto a pessoa na vida, mas a gente sabe que quando a gente encontra com Jesus, a gente se transforma, né? Não existe uma pessoa na face da terra que tenha encontrado com Jesus pessoalmente que não venha a ser transformado, tá? É automaticamente. Você pode ser o cara mais sujo da face da terra, mas você teve o encontro com Jesus Cristo pessoalmente, automaticamente você muda. Obviamente você não muda assim, né? Deixa de ser sujo e imundo para ser limpo. Não, mas você muda, né? O seu modo de pensar, você anseia por aquela pessoa que tá ali, entende? E automaticamente você aceitando Jesus Cristo como único, suficiente salvador da tua vida, aí você muda por completo, né? Que sai a escuridão da tua vida, entra Jesus, que é a luz, vem fazer morada dentro de você, e você automaticamente, conforme vai buscando a tua palavra, buscando conhecimento, você vai se enchendo mais de Deus e você vai deixando o mundo para trás, entende? Então essa é a maravilha que acontece quando a gente conhece a Cristo, a gente busca mais sobre Ele, né? Quanto mais de Deus a gente ter, quanto mais da palavra a gente buscar, quanto mais de Jesus a gente quer na gente, menos do mundo tem na gente, né? Muitas pessoas que hoje não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, nem o Espírito Santo, elas acham que o que elas vivem no mundo hoje é legal, é oba-oba, né? Eu já tive nesse local, né, do mundo, né, de noitada, enfim, com os amigos, né, night, que a gente chama aqui no Rio de Janeiro e tal. Porém, eu sempre voltava para casa com vazio, né, que tipo, aquilo que eu preenchi, entre aspas, na noite que eu saí com os meus amigos, eu volto para casa vazio, entende? Então teve uma hora, um momento da minha vida que eu falei, não quero mais isso pra mim, eu quero ser cheio, né? Eu não quero que o pote esvazie, eu quero que o pote fique cheio. Então foi aí que, no decorrer da minha vida, que Jesus apareceu pra mim, literalmente, tá? Não tô falando isso aqui pra me gabar. Eu passei por uma situação não legal e ele veio pessoalmente, porque acredito eu que se ele não viesse pessoalmente, eu não estaria aqui falando com vocês hoje a palavra, ok? Mas voltando pro estudo. Então, no livro de Mateus tem as particularidades, tá? Eu chamei de particularidade, na verdade, são
as parábolas, né? As principais parábolas que são citadas por muitos pastores em pregações, em congregações, enfim, tá? Então, tem o banquete de casamento, que é a parte de Maria, né? Que meio que falando da revelação de Jesus Cristo, que transforma água em vinho, tá? Tem as das 10 virgens, tem dos talentos, as ovelhas e o bode, tá? E uma coisa que me chamou a atenção no meu estudo bíblico foi que, às vezes, apareciam palavras diferentes caracterizando certos tipos de pessoas, né? Então, eu fiz questão de anotar, por exemplo, Mateus, também conhecido como Levi, ele era publicano. O que é um publicano? Publicano é um cobrador de imposto, tá? É aquela pessoa que ficava ali, né, que tinha como função por Roma, porque ele era um cidadão romano, de cobrar imposto, tá? Enfim, como se fosse um fiscal que ficava ali recebendo as moedinhas dos camponeses, e, né, todo mês, ou todo dia, toda semana, não sei, ia lá e cobrava um imposto, e ele ficava ali recebendo aquilo ali, tá? Também é muito lido a palavra fariseu, tá? O que é um fariseu? O que é uma pessoa fariseu? Eram pessoas que acreditavam em Deus, sabiam da palavra, mas não vivenciavam o que pregavam, tá? Isso é interessante porque isso acontece muito hoje em dia, né? Existem as pessoas, né? A gente, naquela época, se usava a palavra fariseu. Hoje, a gente meio que fala, né? Ah, você conhece a palavra, mas você não vivencia. Muitas pessoas hoje em dia são assim. As pessoas, elas frequentam as congregações, elas escutam o pastor falar, elas estudam a Bíblia, porém não vivencia aquilo e ainda critica quem vivencia, tá? Essas pessoas são consideradas fariseus, tá? Porque na palavra Deus explica, Deus explica pra gente que não adianta nada você ter o conhecimento da palavra e você não colocar ela em prática, né? Aí a gente volta lá naquela parte lá de trás, né? Falando de... eu conheço a palavra, eu leio um livro, adquiro conhecimento daquele livro, mas eu não coloco em prática aquele livro, entendeu? Então, o que me adianta ler aquele livro? Só para adquirir conhecimento, ter conhecimento de novas palavras? Não adianta, entende? Então, na Bíblia, você tem que colocar ela em prática, você tem que ler a Bíblia e colocar ela em prática, ok? Senão você vai ser considerado uma pessoa fariseia, tá bom? Então, também tem a palavra seduceus. Quem eram os seduceus? Seduceus eram famílias sacerdotais que negavam a existência de Jesus e acreditavam nas suas próprias convicções, né? Existe isso hoje também, porém a gente não usa a palavra saduceus. Existem aquelas pessoas que acreditam na religião, acredita que existe uma força maior sobre nós, né? Acredita que existe o universo, existe o dono do universo, porém não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam na vinda do Messias, né? Não acredita que ele está vivo, que ele morreu e se ressurgiu, né? Teve a ressuscitação, 4º dia. E elas acreditam na sua própria convicção. Eu não vou ficar aqui salcateando religião, tá? O meu ponto de vista nesse estudo todo não é falar sobre religião, é falar sobre Jesus, Deus e o Espírito Santo e ensinar você o caminho, tá? O caminho que me foi ensinado por ele pessoalmente, tá bom? Esses são os saduceus. E também, o que são parábolas, né? A Bíblia, ela tem um conjunto de parábolas, né? Então, as parábolas são pequenas histórias, né? Que tem o objetivo de comunicar uma mensagem ou ensinar uma lição, tá? São ilustrações que se baseiam em episódios reais do cotidiano e faz um paralelo entre a Bíblia e o nosso mundo aqui, vamos colocar assim, entendeu? Então, são pequenas mini histórias
que se você tiver na presença do Espírito Santo com você, você consegue entender. Porque tem muitas parábolas que a gente lê, uma pessoa leiga lê, ela não consegue entender. Meio que fica assim, caramba, o que aconteceu aqui? Entendeu? Mas existe parábolas também na Bíblia que você consegue ler de tanto você escutar em situações, enfim, outras situações que pessoas já contaram ou situações que você já vivenciou, você consegue entender porque alguém já fez meio que uma tradução para você e você consegue entender aquela parábola ali, tá? Mas o correto de sempre quando a gente for ler a Bíblia, independente de ser parábola ou não, é sempre a gente chamar a existência do Espírito Santo, a existência de Jesus, a existência de Deus do teu lado, para ele vir te auxiliar a interpretar o livro dele, tá? Então, quem era Mateus? Mateus era um dos 12 apóstolos de Jesus escolhidos por ele, né? Que era um cobrador de imposto, que tinha o nome chamado de Levi. Fora isso, Mateus era uma pessoa comunicativa, ele tinha bons relacionamentos, foi um grande contribuinte financeiro para o grupo, pela sua generosidade, harmonia, e buscava aceitação social, tá? Fora isso, o nome Mateus significa dom de Deus, homem de Deus, tá? E ele morreu apunhalado em Etiópia, tá? Mas voltando às características psicológicas de Mateus, uma coisa que eu observei nesse estudo foi que os 12 apóstolos de Cristo e mais os apóstolos que Deus batizou no decorrer, né, dos livros escritos da Bíblia, que a gente tem os 12 apóstolos, mas também a gente tem Matias e tem o apóstolo Paulo por fora, né, que foi Deus que levantou eles ali, tá? A gente entende, a gente vê que essas pessoas eram pessoas como eu e você, de carne e osso, numa época atrás, tá? Então essas pessoas, elas tinham suas características, eram pessoas comuns, tá? Então, às vezes você tá aí se sentindo a última bolacha do pacote, vamos colocar assim, achando que você não é uma pessoa capaz, achando que você não tem qualidade nenhuma, achando que você não serve pra nada. Eu tenho um recado pra te dar. Você no reino passa a ser uma bomba no inferno, tá? Deus, ele tem essa característica de pegar pessoas que ninguém dá nada, de pessoas que olha pra ti e fala assim, aquilo ali não serve pra nada, e transformar num grande instrumento para ele. Então, o interessante desse estudo é que você observa que todos eles tinham defeito, todos eles eram seres humanos, como eu e você. E se eu penso dessa seguinte maneira, tá? Isso sou eu pensando. Se Mateus era uma pessoa cheia de defeito, se ele era uma pessoa, um ser humano como eu, se ele tinha, enfim, as suas características, ele era uma pessoa comunicadora, então ele era uma pessoa, vamos botar que seria extrovertido, que seria uma pessoa com facilidade em comunicação, né? Acredito eu, porque eu não procurei mais a fundo, mas acredito eu que tem a parte ruim também, que todos nós temos o lado positivo e negativo, né? Mas independente de qualquer coisa, ele era um ser humano com falhas, ele era um ser humano com limitações, ele era um ser humano que tinha suas dificuldades, tá? Como todos nós temos, mas ele escolheu levar a palavra para as outras vidas e escolheu servir a Cristo. Então, quando eu vejo essas características neles, eu paro e penso assim, poxa, se ele conseguiu, por que eu não vou conseguir? Entende? Então, não se veja a sua limitação. Entenda que Deus tem um propósito na sua vida. Desculpa, gente, mas o Espírito Santo de vez em quando prega isso na gente, né? Porque a gente precisa
mostrar que nós somos de carne e osso como vocês que estão assistindo e que eu tenho as minhas limitações também, tô aqui vencendo, mas o intuito maior é mostrar que Deus transforma vidas, que Jesus transforma vidas e que quando você começa a entendê-lo, você começa a amá-lo e você começa a querer buscá-lo. Então, a mesma limitação que Mateus teve no livro de escrever, o livro dele, que eu acredito que teve muitas, né, pra gente poder aprender hoje da palavra de Jesus Cristo. Eu tenho as minhas limitações também, eu acredito que vocês vão ter as suas limitações também, tá? Então é isso, eu sou uma pessoa de carne e osso como você, eu tenho os meus defeitos que estão sendo aprimorados por Deus, por Jesus. Eu já mudei bastante como pessoa, tá? E o fato de eu estar aqui gravando e falando sobre a palavra dele, saiba que foi uma barreira vencida, tá? E eu lembro que quando ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você comece a falar, eu lembro que eu falei assim, mas como que eu vou começar a falar se eu não consigo ficar na frente de uma câmera? E eu lembro que eu aprendi com uma criança de 8 anos, né? Uma criança de 8 anos, que é o meu sobrinho, mostrou pra mim que é capaz. E ele é uma criança tímida, ao mesmo tempo comunicativa, porém ele é mais tímido que comunicativo. Então eu vi nele, eu falei assim, meu Deus, se uma criança de 8 anos consegue gravar um vídeo e milhares de pessoas estão vendo, pelo amor de Deus, Roberta, você também consegue, tá? Então, não se limite às suas limitações. Não queira estagnar ou parar pensando no que as pessoas vão pensar sobre você, ou pensando no que... Não pense, a parada é essa, não pense. Não pense no que o outro vai pensar de ti, tá? Pense que você tá aqui aprendendo a palavra, aprendendo, se aprofundando no conhecimento da Bíblia, se aprofundando no conhecimento de Deus, tendo a sua vida transformada e a partir daí você vai conseguir ajudar outras pessoas, tá? E a partir da tua vida, através que a gente passa a ser exemplo de Cristo, né? Quando a gente tem o entendimento da palavra, a gente começa a vivenciar a palavra, a gente começa a colocar aquela palavra em prática na nossa vida. Deus começa a te usar porque Ele vê que você está pronta para poder ensinar a palavra dele a outras vidas, porque você está lidando com vidas, é isso que a gente tem que pensar. A gente está lidando com pessoas igual a gente, que tem sentimento, que tem, né, que tem... Enfim, que chora, que ri, que pula, que vibra. Então você tá lidando com vidas, tá? Então você tem que ter essa responsabilidade de você, que o que você disser para outra pessoa, você pode estar ou não contribuindo para aquela vida vir a crescer ou não, tá? Então tenha esse conhecimento dentro de ti, essa preocupação dentro de ti, não faça nada banal. Se você hoje é pregador da palavra, mas você prega porque tá dando dinheiro, não faça isso, a cobrança vai vir, tá? E quando a cobrança vier, ela é dolorosa, tá? Ela não vai vir de uma forma branda, porque você tá pregando a palavra para pessoas leigas que não tem conhecimento da palavra e você está sendo responsável por essas vidas. Então Deus vai te cobrar pelo fato de você estar pregando a palavra, que você não tem conhecimento, que você não tem estudo para isso, tá? Você não teve um aprofundamento nele, não foi ele que te levantou, e você está lidando com vidas que é pior ainda, porque você está levando o teu conhecimento para pessoas que acham que você é uma pessoa liberada por Deus para poder pregar, ok? Então, tenha isso dentro de você, essa responsabilidade dentro de você, porque tudo que eu falo para vocês aqui, eu tenho um temor a Deus muito grande de não falar nada errado,
tá? Então, quando Deus virou pra mim e falou, filha, a partir de hoje eu quero que você comece a ministrar o que você aprendeu para outras pessoas na internet, a gravar vídeos, eu lembro que eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha gravado vídeo, eu não tinha essa facilidade de eloquência de ficar falando, né? Para as pessoas, eu lembro que eu fugia das câmeras na minha família, e quando eu tinha chamada de vídeo que alguém queria falar comigo, eu sempre dava uma desculpa. Então, foi uma barreira vencida. Deus virou para mim e falou assim, eu sei que você tem as suas limitações, eu vou te ajudar, eu vou te capacitar, tá? E ao mesmo tempo, você vai estar ajudando outras pessoas a adquirir o conhecimento da palavra que você tem para transmitir para elas, entende? Então, é isso que ele tá fazendo através da minha vida e eu espero estar ajudando vocês, tá? De uma maneira, eu lembro que quando eu comecei a gravar esses vídeos, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer pra falar os vídeos, né? Eu vou falando conforme o Senhor quer, e aqui já tô há quase 30 minutos falando, e acabou que eu já tô falando bastante coisa, não só da explicação do livro de Mateus. Mas, gente, esse vídeo ficou um pouco longo, eu pago desculpas, mas o Espírito Santo é assim, ele nos faz surpresa, e eu nunca esperava, enfim, vir a me emocionar falando da palavra, falando dele. E eu espero de coração que o conteúdo tá aí, tá? Se apega ao conteúdo sobre a história de Mateus e venha tentar busque você agora, sozinha, na sua casa, onde você estiver. Compra uma Bíblia, se você não tiver uma Bíblia física, baixa um aplicativo da Bíblia. Eu aconselho você baixar a tradução do Almeida, que é uma tradução atualizada. Então, ela coloca palavras na nossa rotina, do nosso cotidiano, do dia a dia, e fica mais fácil de interpretar, tá? Ou tem a Bíblia do Billy Graham também, que é muito usada nas pregações através de muitos mentores por aí, porque a tradução dela é a tradução mais atualizada que existe, tá? E não deixe isso cair no esquecimento, tá? Leia sobre a palavra, comece um devocional na tua vida, queira ter uma vida diferente, queira ter algo diferente para ti, queira buscá-lo, você não vai se arrepender se você buscá-lo, tá? Você vai começar a passar por um processo, ele vai começar a curar, ele vai começar a libertar, você vai começar a sentir a presença dele, tá? Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para sentir, como é que eu faço para escutar, como é que eu faço para entender, mas ao mesmo tempo que a pessoa me pergunta, a pessoa não quer fazer a parte dela, porque a gente precisa fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É buscar a palavra, buscar conhecimento, é orar, é jejuar, é querer Deus na nossa vida, é provar para Ele que a gente quer Ele na nossa vida, tá? E quando a gente começa a fazer isso, começa a vir os levantes, e a gente tem que perseverar em oração, e em busca e entrega, que a gente primeiro tem que provar para Deus que a gente quer Ele na nossa vida, para depois a manifestação dele começar, tá? Mas é um processo árduo às vezes, é um processo doloroso às vezes, porque ele começa a mostrar situações e feridas que você nem imaginava mais que tinha na tua vida, entende? Mas é curada, e você, quando começa a caminhar com ele, você vê que vale a pena, você vê que é lindo, e você vê que você quer mais dele, tá? Então não se assuste quando você começar a procurar o conhecimento sobre ele, se coisas estranhas começarem a acontecer na sua vida, do nada, porque é o plano espiritual em ação, tá bom? Querido, que Deus abençoe a sua vida, que você venha, como eu disse mais uma vez, adquirir conhecimento e despertar isso no teu coração, de querer ter a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo com você, tá? Arrependimento você não vai ter. É maravilhoso ter Deus na nossa vida, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem com Jesus, que Deus abençoe seu dia. Tchau, tchau.